Seguindo aqui no nosso vídeo, eu quero falar também sobre uma informação, antes de eu ler os comentários aqui de vocês sobre essa partida contra o Paysandu, sobre uma proposta, tá? Aliás, duas propostas de clubes da Série A para contar com um jogador do Goiás. Essas propostas foram para o meio-campista Rubens Neto, jogador de 16 anos de idade. Se eu não estiver enganado, também pode fazer uma função como um lateral, tá? Já vi o Rubens atuando também pela lateral. Ele que originalmente surge nas categorias de base do Desportivo Brasil como um meio-campista, tá? Vai aprimorando essa posição. Segundo informações do Vitor Pimenta, tiveram duas propostas pelo jogador nesta última semana de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Desta forma, uma tomada de decisão importante do Lucas Andrino. O jogador decidiu permanecer no clube esmeraldino quando recebeu a proposta do próprio Lucas Andrino, assinando agora, em definitivo com o Goiás, um contrato profissional. Essa informação confirmada pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Descentralizados. Um abraço para ele, inclusive. Então, se eu não estiver enganado, o contrato do Rubens agora é de 3 anos com o Goiás, tá? Já é um contrato profissional, que deixa o Verdão com uma situação mais confortável. Jogador que vem jogando bem, não suspeitaria do Rubens já pintando no elenco profissional do Goiás, por que não no Campeonato Goiano do ano que vem. Neste ano, ele jogou ainda no Sub-17, 10 partidas no Goianão, 7 delas na condição de titular. No ano passado, em 2024, ele apareceu no time 13 vezes, sendo na Copa Goiás e também no Brasileirão Sub-17, 13 jogos, 9 deles na condição de titular. Então, boa sorte ao Rubens, essa proposta oficial também de duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Goiás sabendo aproveitar bem a sua base. Isso é de extrema importância. O Goiás não tem o dinheiro do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro. Não adianta sair contratando todo mundo. Precisa criar esses jogadores. Então, assim como o Goiás nessa Série B tem duas gratas surpresas da base, o Diego Caetano e também o Pedrinho, isso é muito importante para o time. Alguns reservas também, o próprio Anthony, o Vitor Hugo, né, também, que hoje ficou no banco de reservas, o garoto Danilo. A base do Goiás ela volta a dar frutos. Isso é fundamental também, pensando nas renovações. Parabéns aí pela renovação do Goiás e para o Rubens Neto também, assinando esse seu primeiro contrato como profissional. Um abraço para o Vitor Pimenta, que trouxe essa informação aqui para a gente, beleza? Então bora bater um papo aí, o que vocês pensam, enxergam desse jogo do Goiás. Vamos ver se vocês estão me xingando ou concordando comigo. Vamos ver aqui. Vamos lá para os comentários. O primeiro foi do Renato Prates. Um abraço para o Renatão, do Nação Esmeraldina, o bonde 256. Um abraço para ele, inclusive participo lá com o pessoal no grupo do WhatsApp. O Daniel Vinícius faz um comentário que eu concordo com ele. 4 de 6 pontos. Tá bom, verdade. Analisamos os 2 últimos jogos, né, Daniel? Mas precisamos melhorar o elenco. Ninguém que sai do banco ajuda, só piora o time. Concordo demais com ele. E hoje a gente viu isso claramente, principalmente nas posições ofensivas, né? Sai, por exemplo, um ponto, o Goiás não tem retorno. Sai um meia ofensivo, o Goiás também não tem esse substituto. A janela de transferências ela vai sim incorporar, ajudar e muito esse elenco alviverde, tá bom? E ele comenta também, na minha opinião, o Goiás tem que ganhar em casa e fora não pode perder. Daniel, eu até gosto dessa ideia, e se o Goiás fizer isso, ele vai subir e vai ser campeão. Só que eu gosto muito da matemática, eu não vou mentir para vocês não. Os números é algo que me fascina, a previsibilidade, a questão de você calcular, pensar no longo prazo, isso eu gosto. Só que nem tudo é tão óbvio assim. Então, por exemplo, se o Goiás empata com a Ferroviária no próximo jogo e perde para o Atlético fora, a gente pode lamentar os 3 pontos de hoje. Olhando na retrospectiva, hoje, um Goiás que venceu 2 em casa, confrontos diretos, Avaí e Coritiba, e vai em Belém e empata com o Paysandu, é uma sequência extraordinária. E ainda venceu o Botafogo, né, há 3 rodadas atrás, jogando lá em Ribeirão Preto. É uma sequência extraordinária. Só que aí, a gente não pode tapar o sol com a peneira, porque o imprevisível pode acontecer na próxima rodada. O Goiás é favorito para ganhar a Ferroviária? É. Mas e se isso não acontece? E se não ganha do Atlético no outro jogo? Tá vendo que nem sempre, o empate fora sempre é bom. Não. Mas se o Goiás conseguir a cada, por exemplo, 3 jogos, beliscar 3, 4 pontos fora, para mim está excelente. Desde que em casa também consiga um aproveitamento desses 3 jogos que eu mencionei como mandante.
O Goiás, nessa sequência, tem que fazer no mínimo 7 pontos. Acho que vocês vão concordar comigo. E o ideal seria 9, até porque para mim o Goiás é amplo favorito. Só que a Série B ela não é tão simples assim. O futebol ele já não é um esporte muito previsível, tá? E a Série B muito menos. Então assim, eu concordo com você também, essa questão de buscar pontos fora, mas nem sempre é, vou só para empatar, porque você indo para empatar, uma hora você vai perder por jogar retrancado, por achar que já tá bom, e recuar com 20, 25 minutos. E isso eu não aceito, porque eu ainda vejo o Goiás como um time grande. Tá? E isso eu vou cobrar sempre. Ele comenta, os jogadores para sair na janela, o Wellington Matheus, Rodrigo Andrade, o Jajá e o Barcelona. Não, Daniel, eu não dispensaria eles, por quê? Porque se o Goiás dispensar o Jajá e o Wellington Matheus, ele não vai trazer reposição, tá? Não vai conseguir achar jogadores muito melhores do que esses dois, a não ser que for no mercado e pagar, né? Mas eu não dispensaria não. Se estivéssemos falando em final de temporada, aí outros 500. Nem o Rodrigo Andrade, tá? Mas para mim também não é titular. Só que o Barcelona, sim, o Barcelona eu concordo. O Goiás precisa trazer um outro centroavante de grande área para dar um reserva ali, um jogador para disputar com o Anselmo Ramon. Humberto Pereira, um abraço para ele. O Goiás hoje conseguiu um ponto que pode valer no final, mas o time estava nervoso o tempo todo. Também reparei isso, Humberto. Por exemplo, no jogo passado contra o Coritiba, eu não achei um Goiás tão ofensivo, assim, de empilhar chances. Mas foi um Goiás que, pelo menos, apesar do placar de 1-0, o Goiás teve o controle do jogo a todo momento. Eu não sei se vocês também tiveram essa sensação no jogo passado contra o Coritiba. Hoje não. Hoje era um Goiás que a bola, ela parecia estava quente, né? Que o Goiás não conseguia dar essa sequência. Também reparei isso, Humberto. Acho que faz parte também, é um jogo fora, aquela chuvinha, e querendo ou não, tem o último jogo também que está na memória, né? Então, um ponto é muito válido, sim. O Felipe só não pode empatar contra a Ferroviária. Concordo, Felipe, comentei isso agora também no comentário do Daniel. 7 amigos, hoje o time em certos momentos ficou meio perdido em campo. Jogadores nervosos, mas faz parte. Esse time ainda vai evoluir muito. Sim, 7 amigos. Eu acho que o Goiás ele precisa de contratações. O time não é perfeito, assim como nenhum da Série B. Só que a chegada de reforços ela vai ser muito importante para o Goiás, tá? Para dar amplitude, para dar opções também para aquilo que o Mancini enxerga dentro de campo. Não ficar refém, por exemplo, aos mesmos jogadores. Talvez um volante. Tá? Hoje, para mim, acho que o Gonzalo não fez um jogo péssimo, mas não é aquele nome que te passa confiança. Às vezes um volante, porque não um pouquinho mais técnico, tá? Daqui para frente. Mas é trabalhar com calma e com inteligência, tá? Humberto Pereira, mas no segundo tempo o Paysandu teve mais chances de marcar. Sim, teve muitas, tá? O Paysandu empilhou chances ali em cima do Tadeu. E achou o Goiás marcando em bloco muito baixo. Acho que isso resultou também em maiores complicações. Poderia ter levado o gol, por exemplo, ali no finalzinho, ou na metade do primeiro tempo. Eu acho que o Goiás não teria forças para reverter, não. O Conta 2, ele comenta, implorou mesmo, que time de moleque. Eu também achei a postura do Goiás hoje não adequada à tabela. Entendo que o Goiás também não é o Real Madrid, só que a postura foi de poder entregar um ponto valioso e de não buscar 3. Óticas Inovari, manda o seguinte, segue o líder, é isso aí mesmo, segue o líder, mais uma rodada isolada, né? Apesar do resultado ontem do Vila, que claro, o torcedor não quer ver o Vila ganhar, né? Só que a